E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo, a gente vai resolver esse problema que diz o seguinte: se a gente tem três pontos no plano complexo Z1, Z2 e Z3, que são vértices de um triângulo equilátero, então vale essa relação aí. Z12 mais Z2 ao quadrado mais Z3 ao quadrado é igual à soma desses produtos aí entre Z1, Z2 e Z3. Para a gente resolver esse problema, o que a gente precisa entender é o efeito multiplicativo nos complexos. E para isso eu fiz esse desenho aí. Então eu tenho o plano complexo, tenho dois números complexos na sua forma polar, então tem ρ exponencial de θ1, tem um outro número aí representado em azul, exponencial de θ2. O número complexo em roxo, ρ exponencial de θ1, ele tem módulo ρ, enquanto o exponencial de θ2 tem módulo 1. Escolhi com o módulo 1 só para ficar mais fácil. O que acontece se eu multiplicar esses dois números complexos? Então, se eu fizer ρ exponencial de θ1 vezes exponencial de θ2, como a gente está lidando com uma exponencial, isso aqui vai dar ρ exponencial de i θ1 mais θ2. Ou seja, eu vou gerar um terceiro número complexo que tem o mesmo tamanho do ρ, no entanto, ele foi rotacionado um ângulo de θ sobre 2. Ou seja, vai aparecer aqui um novo número complexo que tem o mesmo tamanho aqui do ρ, do número roxo, né, ρ exponencial de θ1, só que ele tem um ângulo diferente, que é θ1 mais θ2. Ou seja, eu faço uma rotação por um ângulo, toma aqui uma rotação por θ2. Então, a multiplicação dos complexos, ela simplesmente faz uma rotação. A soma de complexos satisfaz a regra do paralelogramo e a rotação dos complexos, ela faz uma rotação em torno da origem aí. Beleza, como que isso pode ser útil para resolver o nosso problema? Então, vou colocar um desenho aqui agora e a gente vai trabalhar em cima dele. Vamos lá. Já sabendo, então, que a multiplicação complexa gera uma rotação, vamos, então, trabalhar em cima dessas duas imagens aí, essa da direita e a da esquerda, que são o mesmo triângulo, formado pelos mesmos pontos Z1, Z2, Z3. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou rodar algumas coisas e ver o que acontece. Então vamos começar pelo triângulo da esquerda aqui. Ó. Eu tenho o vetor da base em azul, formado pelos pontos Z1 e Z2. Esse vetor é a diferença dos pontos, né? Então é o Z2 menos Z1. Eu vou girar esse camarada um ângulo de 60 graus. O que acontece se eu girar esse vetor Z2 menos Z1 um ângulo de 60 graus? Ele vai coincidir com esse vetor que está em pé aí, que ele é formado pelos pontos Z3 e Z1. Ou seja, se eu fizer Z2 menos Z1 e multiplicar pelo número complexo i sobre 3, isso vai gerar uma rotação e vai me levar no vetor Z3 menos Z1, que é o vetor que está em pé. À direita eu posso fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer agora tombando o vetor que está em pé. Então, se eu tenho o vetor aqui Z3 e Z2 que está em pé, esse vetor de diferença, se eu girar ele, um ângulo de 60 graus, π sobre 3, o que vai acontecer? Eu vou tombar nesse vetor aqui, formado pelos pontos Z1 e Z2. Inclusive, coloquei na esquerda, ele apontando para a esquerda aqui, para a gente poder ter a mesma orientação. E então, se eu fizer Z3 menos Z2 vezes exponencial de iπ sobre 3, isso dá Z1 menos Z2. Por quê? Porque eu girei 60 graus e ele vai tombar até coincidir com aquele vetor ali de baixo. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir essa primeira relação do lado esquerdo por essa relação do lado direito. E vou ganhar o seguinte, se eu fizer essa divisão, eu vou ter o seguinte, Z2 menos Z1 exponencial de iπ sobre 3, que é igual a Z3 menos Z1. Eu dividir uma pela outra, o que eu vou ter aqui embaixo vai ser Z3 menos Z2 vezes exponencial de iπ sobre 3, e aqui do lado de cá vai ficar Z1 menos Z2. Posso cortar essas exponenciais aqui, é claro. Nenhum desses denominadores é zero, porque são todos pontos distintos sobre o triângulo. E aí o que vai restar aqui para mim é o seguinte, Z2 menos Z1 sobre Z3 menos Z2 igual a Z3 menos Z1 sobre Z1 menos Z2. Vou multiplicar cruzado agora para obter o seguinte, Z2 menos Z1 vezes Z1 menos Z2 é igual a Z3 menos Z1 vezes Z3 menos Z2. Vou fazer agora só as distributivas em todos os casos aí. Vamos obter o seguinte, ó, vai ficar Z2, Z1
menos Z2 ao quadrado, menos Z1 ao quadrado, menos mais Z1, Z2. E aí do lado de cá eu vou ter Z3 ao quadrado, menos Z3, Z2, menos Z1, Z3, mais Z1, Z2. Então, esses camaradas que estão aqui, ó, esses camaradas que estão aqui ao quadrado, eu vou passar, esses dois aqui que estão ao quadrado, não esse aqui, esses dois que estão ao quadrado, eu vou passar para o lado direito. E todos os outros que não tiverem ao quadrado, eu vou passar para o lado esquerdo. Para acontecer o seguinte, eu vou ficar assim então, ó. Vai ficar do lado esquerdo, vai ficar Z2, Z1, mais Z1, Z2, a gente sabe que é igual, porque é comutativo, né? E aí, esse camarada aqui que é menos vai passar para o lado de cá mais, então mais Z3, Z2. Esse outro aqui, Z1, Z3, também vai passar, mais Z1, Z3. Esse aqui também vai passar, só que ele vai passar negativo, então menos Z1, Z2 é igual a, subindo aqui, Z1 quadrado mais Z2 quadrado mais Z3 quadrado. Então os quadrados ficaram todos de um lado. E agora o que simplesmente preciso fazer é cancelar esses dois caras aqui, ó, que são iguais, para obter então a forma que a gente queria, Z1 quadrado mais Z2 quadrado mais Z3 quadrado igual a Z1 Z2 mais Z2 Z3 mais Z1 Z3. E é isso. Valeu, pessoal!